Você sabe que você é um espírito, certo? Que você está aqui num corpo terreno, vivendo uma experiência na Terra, no planeta Terra. Mas o seu lugar de verdade é no mundo espiritual. Você é um espírito de luz que veio aqui para a Terra para evoluir. Você sabe um pouquinho sobre isso? Você ter noção disso é o seu despertar espiritual. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Gisele Machado, você está no canal Acorda para a Vida, onde a gente fala de espiritualidade e autoconhecimento. Bom, e quando eu falo de despertar, é a despertar da nossa consciência. É a gente saber o nosso verdadeiro propósito. E quantas pessoas a gente escuta falar que não sabe seu propósito, não sabe o que está fazendo da sua vida. É que quando a gente não tem a consciência do que a gente fica meio que perdido. A gente se deixa levar por energias que às vezes não são tão boas, né? O nosso pensamento comanda a nossa vida. Tudo que a nossa mente capta, a gente sente e a gente reverbera. Se a gente começar a captar energias negativas o tempo inteiro, a gente vai reverberar somente coisas negativas, né? É aquela lei da atração que eu sempre falo para vocês. Tudo aquilo que a gente reverbera, tudo aquilo que a gente pensa e sente, a gente reverbera, né? Porque é um caminho do pensamento a gente sentir. A gente pode pensar coisas negativas porque todo mundo aqui na Terra, que está aqui nesse corpo físico, né? O espírito está no corpo físico. Estamos vivenciando uma experiência terrena. Então a gente tem pensamentos terrenos também, né? Minha cachorrinha está se mexendo aqui na casinha dela. Bom, a gente está aqui nesse corpo físico, então a gente tem sensações terrenas. E tendo sensações terrenas, nós estamos ligados ao nosso lado obscuro e o nosso lado luz, né? Todos nós temos sombra e temos luz. E aqui na Terra, como a gente vê tantas coisas ruins, a gente acaba às vezes sendo levados por esses sentimentos ruins. E aí a importância da gente ter consciência de quem a gente é, do que a gente quer para nossa vida, né? Porque antes da gente vir aqui para a Terra, a gente escolheu um propósito, né? De acordo com outras reencarnações, outras encarnações que a gente teve, coisas que a gente fez de bom ou ruim, ficam guardadas nos nossos corpos sutis, ficam guardados no nosso HD, né? Na nossa memória espiritual, que eu digo. E a gente volta aqui para a Terra exatamente para isso, para que a gente conserte tudo aquilo que a gente fez, se deixou levar por esse lado obscuro, né? E que é natural, né? E quanto mais evoluções, mais reencarnações a gente tem, mais evoluído a gente se torna. E cada vez menos a gente se vê necessário a voltar aqui para a Terra, e mais a gente vive na nossa casa mesmo, no nosso lar, na nossa colônia espiritual, a qual a gente faz parte no mundo espiritual, né, no mundo astral. E como a gente sabe esse propósito, como a gente descobre o que a gente veio fazer aqui? Bom, quando a gente nasce, a gente é aquilo que a gente é na essência, certo? Sem interferências de nada nem de ninguém, a gente é aquilo que a gente nasceu para ser. Depois a gente vai sofrendo influências do meio, dos nossos pais, do ambiente, e a gente vai se formando como ser carnal, né? Como a gente deixa guardadinho o nosso ser espiritual e vive as emoções terrenas, né? Então, quanto mais a gente se conecta com essa essência de quando a gente é criança, do que aquilo que você mais gosta de fazer quando você é criança, daquilo que te dá prazer, né, de você fazer, aquele é o seu propósito. Porque viemos aqui para a evolução e a gente veio aqui para ser feliz, ninguém veio aqui para ser infeliz, né? Temos coisas a serem, os karmas e dharmas, né? Temos alguns karmas que têm que ser transformados em dharmas. Mas isso não precisa ser uma coisa ruim.
Não precisa ser triste, não precisa ser tenso. Por que que a gente transforma isso em coisas ruins? Porque a gente se deixa levar por coisas negativas. A gente se prende muito ao negativo, a gente se prende muito à opinião do outro, à opinião que a sociedade coloca, impõe a gente, né? E aí a gente se deixa levar pela mente e para de ouvir o coração. A gente se ouvir na essência é ouvir o nosso coração, é a gente ser fiel a nós mesmos. E não ao que o outro vai pensar, no que o outro acha, no que o outro pensa. A nossa mente é a nossa maior sabotadora, né? Porque a gente para de olhar para si e tenta agradar ao próximo, fica refém do julgamento do próximo, fica refém do que os outros vão pensar, fica refém fica à margem, né? A gente só fica igual o Zeca Pagodinho, deixando a vida nos levar, e não é assim. A gente precisa se conectar com a nossa essência. E pra gente se conectar com a nossa essência, a gente tem que saber quem somos na real, né? Eu fiz o e-book Acorda pra Vida exatamente por isso. Eu botei ali de forma bem simples, uma matéria muito complexa, que é muito maior, né? Que é a nossa espiritualidade, tudo que envolve a mediunidade, a reencarnação, a encarnação, o que a gente fez de errado, o que a gente fez de certo, aonde guarda isso tudo. Tá tudo escritinho ali no e-book, explicando tintim por tintim como a gente capta as energias, como a gente pode fazer exercícios para exercitar a nossa energia, né? Mudar a nossa mente, acabar com essas crenças limitantes que a gente foi deixado levar, né? Então, para que a gente volte à nossa essência, que a gente volte a ser aquela criança, né? Simplesmente aquela criança feliz que éramos na infância, independente de quem a gente escolheu para ser familiar, eu digo nós, conosco mesmo. Quanto mais a gente despertar, quanto mais a gente tiver consciência de quem somos na essência, na real, a gente vai sendo, aproveitando melhor essa encarnação, né? Porque estamos aqui, é aqui que a gente precisa viver. Mesmo sabendo que somos seres espirituais, estamos vivenciando essa vida terrena. Então é aqui que a gente tem que experimentar. E a gente tendo consciência de quem somos, a gente experimenta com mais... vamos botar sabedoria, né? A gente procura saber mais, a gente procura estudar mais, a gente procura entender os nossos pensamentos. É isso que o despertar faz. A gente começa a prestar atenção no que a gente pensa e filtrar o que isso vai trazer de bom e o que isso vai trazer de ruim para minha vida. Essa é a nossa essência. E quando a gente acha esse ponto de saber equilibrar o que é certo e o que é errado no nosso pensamento, do nosso julgamento de nós mesmos, a gente vive uma vida mais plena. Então, se você tem essa curiosidade de saber o que é o despertar, o que é você sabe, quem é você na essência, leia, eu vou botar aqui na descrição o link para o meu e-book para que você compre, para que você se entenda. E esse é o primeiro de vários, eu já estou escrevendo o próximo, tá bom? Para que a gente possa evoluir juntos, né? Com mais amor. A gente veio aqui para a Terra para isso, para distribuir amor. Deus, era isso que Deus queria. Fôssemos pessoas amorosas conosco e com o próximo, que a gente fizesse caridade, que um ajude o outro. Essa é a essência. Só a gente é deixado levar pelo nosso ego e a gente não vê certas situações que a gente podia ter levado com mais tranquilidade, com mais leveza, e a gente leva escamba para um outro caminho. Então... Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você goste do e-book. Eu espero que você goste desse vídeo, que você goste desse canal aqui no YouTube que eu fiz exatamente para isso, para o despertar espiritual meu e de outras pessoas que estão passando por isso, para que a gente não passe isso sozinho, né? Porque quando a gente começa no despertar, a gente começa a vislumbrar coisas diferentes e às vezes a gente, nem todo mundo está na mesma evolução que a gente, né?
no mesmo período de evolução que a gente, e isso é totalmente natural. Tem gente que nem desperta numa vida terrena, né, que continua sendo aquela pessoa mais materialista, né, não é muito ligado ao espiritual. Mas tudo bem, tá tudo certo. Mas aqui eu queria uma rede de apoio em pessoas que estão interessadas em se espiritualizar, em se autoconhecer e melhorar a nossa experiência terrena, essa experiência única que Deus deu pra gente, tá bom? Beijo de luz, se não é inscrito, se inscreve aqui no canal, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.